Olá, meus amores, tudo bem? A aula de hoje vai ser, então, referente ao que nós já estávamos estudando um pouquinho, né, antes da gente entrar aí no período de quarentena, que é sobre o registro de imagens. O que é o registro de imagens? Durante o período, aí humano, que seria do período pré-histórico ali até o período moderno, período atual que nós estamos hoje, nós seres humanos temos a necessidade de registrar imagens, de mostrar escrituras, de escrever, de desenhar, de pintar, né? A arte trabalha muito com isso. Então, o que é o registro de imagens? O registro de imagem nada mais é do que gravar uma imagem em algum local. Só que nós temos uma história por trás disso. Né? Então, assim, antes do século XIX, antes, né, de nós termos ali o período tecnológico, antes de nós termos a fotografia, quem registrava as imagens geralmente eram os artistas, ou, né, as pessoas que criavam a arte ali. E eles, claro, tinham o ponto de vista deles, era eles que observavam primeiro a imagem, desenhavam. Como vocês sabem, isso durava um certo tempo, muito diferente do que é hoje com uma câmera, né, com a fotografia, que leva milésimos de segundo, né, e ali algumas horas no máximo para a gente editar. Então, com a chegada dessa tecnologia, a arte também começa a mudar, né? Então, falando um pouquinho das imagens antes da fotografia, precisava-se do ponto de vista do artista, da pessoa, né, que fosse produzir a arte, para que a gente pudesse visualizar essa imagem, né? Ou até mesmo imagem de nós mesmos, né? Igual a gente já trabalhou ali em sala. Após a fotografia, então, nós temos as imagens que são um pouco diferente do que éramos habituados a olhar antes do século XIX, antes da fotografia. Por quê? A fotografia ela foi um divisor, né? Porque assim, até então, como nós tínhamos a visão de alguém, depois da fotografia nós temos a imagem real, né? Então, assim, a gente não precisava mais imaginar, pensar, colorir, né, ter um certo tempo para observar a imagem, tinha toda uma questão de sombra, de luz e tudo isso. E quando a fotografia vem, nós temos a imagem real, realmente de como é, né, de como é percebido, de como é visto. Então, assim, e os artistas, depois desse acontecimento todo da fotografia, do cinema, que veio, né, num período assim bem próximo ali, os artistas se modificaram também, eles também se atualizaram. Até então, a pintura era um tipo de arte onde era vista pelos olhos de alguém. A fotografia, né? Você que vai ter o olhar de tudo isso. Então, os artistas com isso, o que eles começaram a fazer? Modificar o seu estilo de pintura, seu estilo de desenho, seu estilo de escultura, né? Então, como esse foi todo um divisor, a arte também caminhou junto com isso, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe dois exemplos aí. Eu trouxe o exemplo do Thomas, né? Ele é um artista, onde ele pintava a tela sobre óleo. A gente já trabalhou também um pouquinho referente aos materiais utilizados antigamente. E nós temos a fotografia antes. Eu quero que vocês percebam a fotografia antes, então. A fotografia não, desculpa. Quero que vocês percebam, então, a paisagem, né, a pintura a óleo antes da fotografia. Ela era bem mais real, né, você bastava observar que você já compreendia a obra, não precisava de tanta interpretação. Né? Mas aqui eu trouxe também uma obra da Tarsila do Amaral, Paisagem sobre Touro, que inclusive ela é uma artista brasileira, após a fotografia. Então eu quero que, se a gente comparar as duas imagens, igual eu coloquei ali, vocês percebam a diferença. A obra da Tarsila do Amaral, ela é uma obra modernista, ela é uma obra que contém, né, um contexto totalmente diferente. Então, nós temos ali a questão de luz, a questão de sombra, nós temos também as cores e os formatos que foram colocados dentro da obra da Tarsila. Muito diferente dos formatos, né, de paisagem, de árvore, de folha, de campo, né, de horizonte, ali de nuvens e tudo isso que foi colocado na obra do Thomas. Então, assim, após a fotografia, o que os artistas fizeram? O que eles quiseram fazer com a arte, né? E que super deu certo. Eles quiseram fazer a interpretação de quem estivesse olhando para a obra, né? Porque até então nós olhávamos a obra e era aquela questão ali que realmente a gente vê, não precisava de muita interpretação.
Mas quando fala-se pós-fotografia, Tarsila do Amaral, modernismo, expressionismo, né, e os ismos aí, a gente fala então que precisa de uma interpretação a mais, nós precisamos de um olhar a mais para poder compreender a obra. Então, nós professores, a gente diz que a arte ela vem de altos e baixos, né? Uma hora você olha uma obra que ela é aquilo ali mesmo, né? E você não precisa de muita interpretação. E quando a gente olha em um outro período, né? Um período posterior aí, a gente observa as imagens e elas são bem mais complexas. A gente precisa, então, ter um olhar um pouco mais cauteloso em cima da obra, em cima do artista, porque a gente modifica o tipo de interpretação para olhar para cada obra daquela linha. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A diferença de imagens, né? Antes da fotografia e o pós-fotografia, que a fotografia ela foi um divisor, né? Então, aqui os artistas eles podem trabalhar com sentimentos, sensações e interpretações diferentes do público ao olhar para sua obra. E aqui também eu trouxe para vocês uma atividade diferente. Primeiro eu vou falar sobre os materiais, tá? Então, nós precisamos de 2 folhas A4, folha sulfite, tamanho normal, tesoura, lápis de cor, lápis de escrever, apontador e cola branca. Então, já separe esse materialzinho aí. E eu trouxe também um exemplo pronto da obra de arte. Eu quero que vocês percebam que nós temos aí, então, a parte de trás, né, que seria o primeiro plano, e nós temos o desenho, né, que ele tá tudo pintado em preto, que seria o segundo plano da nossa obra. E eu quero que vocês percebam ali que foi trabalhado basicamente com 4 cores, né? Com o preto, que está contornando toda a silhueta do desenho, nós temos o laranja, o amarelo e o vermelho, né? Mas assim, a obra de vocês podem acrescentar a cor que vocês quiserem, super tranquilo, tá? Então, separe todo o material. Com a primeira folha, vocês irão fazer o seguinte. Vocês irão pegar e vocês irão escolher, né? Pode ser um animalzinho. Prof, talvez eu queira fazer uma floresta, né? Quero fazer bastante árvores. Você pode fazer. O desenho é seu. Então, você vai fazer a silhueta, né? Você vai fazer o desenho. E ao invés de você colorir, igual geralmente a gente faz, você vai pintar ele todo de preto. Todo de preto. Tá? Então, daí após você pintar ele todo de preto, você já recorta e reserva esse trabalho, esse desenho que você já fez e já recortou aí de lado. Com a outra folha, você irá utilizar as raspinhas do lápis de cor, que são aquelas lasquinhas que saem. Você irá apontar 7, 8 cores diferentes de lápis de cor. E você pode apontar ali em cima da sua folha sulfite mesmo. Apontando em cima da sua folha sulfite, ela já vai caindo. O que você vai fazer? Você vai passar a mão mesmo, né? Você vai deixar toda a sua folha colorida com a quantidade de cores que você quiser, tá? Após feito isso, você vai fazer a quarta etapa. Lembra daqueles desenhos que eu pedi para você pintar com lápis de cor preto, que era só a silhueta? Você vai colar eles em cima dessa folha toda colorida que a gente acabou de fazer. Tá? Daí, na quinta e última etapa, você irá utilizar lápis de cor ou canetinha para poder aprimorar o seu desenho, para você colorir, para você, através do seu olhar de artista, para você criar o seu trabalho. Lembrando que essa atividade aqui, além de estar nos slides e nessa aula explicativa, eu vou deixar também na plataforma, tá? Beijo!